Olá, tudo bem com vocês? Como tarefas dessa semana, nós vamos fazer duas correções, que são as semanas 9, de 8 a 10 de junho, e também a semana 10, que era de 15 a 18 de junho. Foram duas semanas mais curtas por causa de feriados. E eu vou fazer dois vídeos para não ficar muito longo, um em cada uma das correções. E eu gostaria que vocês seguissem as orientações que eu já passei anteriormente. Que caso você ainda não tenha feito a atividade, por exemplo, aqui da semana de 8 a 10 de junho, que vocês tentassem realizar primeiro e depois viessem fazer as correções. Porque é uma forma de aprendizado você fazer primeiro, usar suas tentativas e em seguida você assiste a correção para aprender mais ainda. E depois que você terminar as correções, ou você apague as questões que estão incorretas, refaça, ou então no final do caderno, nas páginas atuais, você escreve só as questões que você errou. Tira foto depois e posta no Google Sala de Aula. Então vamos começar. Bom, então para essa atividade de 8 a 10 de junho, eu passei um PDF para que vocês pudessem ler as instruções e fazer a atividade. Basicamente, baseando na aula que eu tinha gravado para vocês iam seguir aquele modelo de representação, modelo de Dalton, em que cada uma das bolinhas representa um átomo em si, como se ele não tivesse nenhuma partícula. Então a gente ignora os modelos mais atuais, porque nesse caso só o modelo de Dalton é suficiente para a gente, eu não preciso saber o que tem dentro do átomo. Então vocês vão seguir esse modelo e realizar uma demonstração das seguintes amostras. Então vocês vão representar cada uma delas, eu não vou ler agora porque nós vamos passar por cada uma. Depois que você terminasse a representação, vocês iriam propor uma fórmula para cada uma das moléculas que você criou e pensando que, como a gente ainda não sabe qual a ordem correta de montar uma fórmula, se você trocar a ordem dos elementos, tudo bem. O mais importante era lembrar onde eu coloco o índice de cada elemento, ou seja, o númerozinho que vai representar quantos átomos que eu tenho daquele elemento. E, por fim, fazer uma legenda, que poderia ser uma legenda única para todos os átomos que você usou, desde que em todas as alternativas, toda vez que você colocasse uma bolinha vermelha, seria o oxigênio. Ou se você usar cores diferentes para o mesmo elemento, então você faz uma legenda para cada uma das alternativas. E pensando que essa é uma atividade aberta, que tem uma infinidade de respostas, eu vou dar possibilidades para que vocês possam fazer. Então, a sua com certeza não vai estar igual à minha. Então, a ideia é que você entenda a lógica, quais as possibilidades e veja se sua representação é possível. Então, na letra A, pedia para que vocês fizessem a amostra de um elemento. E aqui, eu já deixei a minha legenda fixa. Eu não vou nem colocar aqui novamente, mas eu deixei essa opção para caso vocês queiram, na atividade de vocês, fazer uma legenda específica para cada um. Mas, para mim, todas as representações eu vou seguir essa legenda, que o branco sempre vai ser hidrogênio, azul sempre vai ser... vermelho sempre vai ser oxigênio, azul nitrogênio, cinza carbono e verde vai ser o cálcio. Então vocês podem escolher a cor que vocês quiserem e se for uma legenda única, sempre tem que representar esses mesmos elementos. Então quando eu peço para vocês a amostra de um elemento, quando eu falo elemento, é a representação de vários átomos iguais e que eles não têm ligação com o outro, então não tem formação de molécula. Então eu poderia escolher qualquer um aqui. Então, se eu escolhesse que eu quero fazer uma amostra do elemento cálcio, então eu poderia colocar quantas bolinhas eu quisesse, 4 bolinhas, ou seja, 4 átomos de cálcio, sem que eles estejam ligados. Porque se é só um elemento, ele não realizou nenhuma ligação química. Então, eu não poderia fazer isso aqui. Não pode ter dois átomos ligados. Então, eu poderia fazer isso com qualquer um, poderia colocar várias bolinhas de hidrogênio ou várias de oxigênio, desde que eu não misture, que seja um único elemento no meu caso, que foi o cálcio. Então, para escrever a fórmula, nesse caso, não seria uma fórmula, porque não é uma molécula. É só um elemento em si. Então, eu vou colocar só o símbolo dele. Então, no meu caso, a minha fórmula vai ser o Ca. E se eu fosse fazer a legenda para cada uma das atividades, eu iria colocar aqui que a bolinha verde representaria o átomo de Ca.
Então, essa era a ideia. Que se você for fazer para cada uma fórmula e uma legenda, então você faz a fórmula e a legenda. Então, vamos para o próximo. Na letra B, pediu uma amostra de uma substância pura simples que tenha 3 átomos. Então, recordando, substância pura simples é aquela que, para ser substância pura, tem que ter todos os grupinhos, todas as moléculas iguais. E para ela ser simples, dentro dessa molécula, eu só posso ter um único elemento. Então, vamos supor, por exemplo, que eu queira fazer uma amostra de uma substância pura com oxigênio. Então, eu poderia colocar 2 átomos de oxigênio, 5 átomos de oxigênio, 4 ligados, o elemento que eu quisesse na quantidade que eu quisesse. E como é uma amostra, eu preciso colocar mais de uma substância, ou melhor, mais de uma molécula. Então, eu venho aqui e coloco, por exemplo, 4 moléculas de O3. Então, na minha fórmula, tem 2 possibilidades, como eu comentei com vocês durante uma live. Se é uma substância pura, que todas as moléculas, todos os grupinhos são iguais, ou eu venho aqui e represento nessa fórmula uma molécula, que cada uma das moléculas tem 3 átomos de oxigênio. Então, eu venho aqui e coloco O3, ou eu poderia colocar a amostra inteira, a fórmula que representaria tudo isso. Como eu escolhi fazer 4 grupinhos, 4 moléculas, eu iria colocar o número 4 à esquerda da minha molécula. E lembrando dessas configurações. O número à esquerda, que a gente chama de coeficiente, ele sempre tem que ser um número grande, que vai me contar quantos grupinhos, quantas moléculas que eu tenho. Então, nesse caso, eu tenho 1, 2, 3, 4 grupinhos, 4 moléculas. E o número pequeno, à direita do elemento, vai me falar quantos átomos que eu tenho daquele elemento dentro de um grupinho. Então, está falando que eu tenho O3 porque um grupinho, uma molécula, eu tenho 3 átomos de oxigênio, que foi o elemento que eu escolhi. Então, na legenda, como eu só usei átomos de oxigênio, eu iria colocar aqui que a bolinha vermelha representa o oxigênio. Se, como eu falei, né, só reforçando, se você escolher fazer sempre com as mesmas cores, você não precisa fazer a legenda para cada uma das amostras. Você pode fazer só isso aqui. Outras opções também que você poderia colocar aqui como substância pura simples, você poderia colocar só 2 átomos, poderia colocar 4, poderia colocar 5, poderia colocar só uma molécula. O que não poderia acontecer era você fazer isso aqui. Colocar moléculas diferentes, mesmo que fosse do mesmo elemento. Porque para ser substância pura, obrigatoriamente, todos os grupinhos, todas as moléculas têm que ser iguais. Então, só poderia ser assim. Eu não poderia ter uma com 2 átomos e outra com 3, com 5. Todos têm que ser iguais, certo? Então, lembrando, se você tiver dúvida se sua resposta está correta, pode me mandar uma mensagem que eu tento olhar para todas, mas nem sempre eu consigo. Então, por isso a correção coletiva. Depois, a letra C era uma amostra de uma substância pura, composta, que tenha 3 elementos. Então, agora eu já deixei mais regras. Para ser uma substância pura, todas as moléculas, todos os grupinhos têm que ser iguais. Só que agora ela é composta. Então, eu preciso de ter mais de um elemento dentro daquela molécula. E a minha regra foi que ele tivesse 3 elementos dentro dessa substância pura. Então, eu poderia escolher 3 da minha lista aqui. Então, vamos colocar, por exemplo, nitrogênio, carbono e hidrogênio. Então, essa vai ser a minha substância. Aqui, eu já cumpri a minha regra, que era uma substância pura composta com 3 elementos. Vamos colocar mais uma molécula para ficar bonitinho. Então, vamos pôr aqui. Nesse caso, eu escolhi 3 moléculas de uma substância pura composta. Vamos colocar mais uma, só para não ficar o número 3. O número 3 2 vezes, para não confundir vocês. Então, uma substância pura, todos os grupinhos são iguais. Composta, porque eu tenho mais de um elemento, mais de uma cor, mais de um átomo diferente dentro da molécula.
e que tenha 3 elementos, nesse caso, 3 elementos. O que eu poderia fazer aqui? Você poderia colocar quantos átomos você quisesse, desde que eu tenha no máximo 3 elementos, ou seja, 3 cores diferentes. E se eu fizer isso, eu tenho que fazer para todas as outras moléculas. Vou tirar um pouquinho para não ficar muito grande. Então, eu poderia colocar, por exemplo, essa molécula. Vamos fazer ela ficar igual em todas. Nesse caso, eu não restringi a quantidade de átomos, eu restringi a quantidade de elementos. Então, por isso que aqui, o total de átomos, nesse caso, foi 1, 2, 3, 4, 5 átomos. Mas eu respeitei a regra que eram 3 elementos. E para isso, né, vocês poderiam colocar quantos átomos vocês quisessem, desde que tenha no máximo 3 cores diferentes. Então, para montar a nossa fórmula, lembrando que eu posso contar a quantidade de moléculas ou colocar uma única. Se eu não fosse contar a quantidade de moléculas, eu iria escrever, então, nesse caso, independente da ordem que eu escolho meus elementos. Primeiro, eu usei o elemento hidrogênio, que foi o branquinho. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio em cada uma das minhas moléculas. Então, 2 pequenininho do lado direito do hidrogênio. Depois, o nitrogênio, que é a bolinha azul, eu escolhi uma só. Opa. Então, eu venho e coloco um elemento nitrogênio. Se eu usei um único átomo, eu não preciso colocar o número 1 aqui à direita. Eu posso deixar em branco, que já está implícito, que é um único átomo. E eu escolhi 2 átomos de carbono. Então, eu venho aqui, escrevo C. Opa. E o númerozinho pequeno. Então, a ordem não precisa preocupar. Se vocês tivessem feito uma substância assim, eu poderia fazer que a fórmula dele seria... Vou deixar outros exemplos aqui. C... Opa. Eu poderia fazer o C2, H2, N. Porque, por enquanto, para nós a ordem não importa. Então, o mais importante é que você saiba que eu tenho 2 átomos de carbono, 2 bolinhas cinzas, 2 átomos de hidrogênio, 2 bolinhas brancas, e um átomo de nitrogênio, uma bolinha azul. Então, essa é a regra. Não vou fazer a legenda, que eu estou considerando que é a minha única, mas nesse caso eu colocaria, então, uma bolinha azul seria o nitrogênio, bolinha cinza o carbono e bolinha branca o hidrogênio. Então, a ideia era essa. E na letra D, uma amostra de uma substância pura, então todas as moléculas iguais, composta, mais de um elemento diferente por molécula, que tenha o total de 5 átomos e 2 elementos por moléculas. Então, já tem várias regras. Total de 5 átomos. Então, em cada um dos meus grupinhos, das minhas moléculas, eu só posso ter 5 bolinhas, 5 átomos. E essas 5 tem que ser distribuídas em 2 cores, porque eu pedi no máximo 2 elementos diferentes. Então, vamos colocar, por exemplo, Ca e hidrogênio. Por enquanto, eu já coloquei 2 elementos por molécula. Só que eu preciso de 5 átomos no total. Então, eu posso adicionar mais átomos do mesmo elemento que eu já considerei, que foi o cálcio e o hidrogênio. Então, poderia ser assim, por exemplo. Substância pura composta. Então, todas as moléculas têm que ser iguais. Então, 3 moléculas iguaizinhas. Composta, porque eu tenho mais de um elemento, no meu caso, cálcio e hidrogênio. 5 átomos no total. Então, 5 bolinhas, né? 1, 2, 3, 4, 5. E 2 elementos. Então, eu só poderia colocar cálcio e hidrogênio. Você poderia fazer, por exemplo... deixa eu fazer a fórmula primeiro e depois eu dou outras opções. Então, nesse caso, poderia ser Ca2, porque eu usei 2 átomos de cálcio, mais 3 átomos de hidrogênio. Então, H3. Ou H3CA2. Não precisa nem preocupar se a substância existe ou não. E outra opção seria usar, por exemplo, um único átomo
de cálcio e todos os outros de hidrogênio para completar os 5 átomos no totais? Então, a escolha seria de vocês. O mais importante é que você considere essa regra. Se você vai colocar carbono, nitrogênio, qualquer átomo que você quiser, respeitando todas essas regras. Então, muita gente não prestou atenção em todos os detalhes. Só fez uma substância composta, ou então confundiu a quantidade de elementos com a quantidade de átomos. Então, essas diferenças são importantes. Depois a letra E, então, uma amostra de uma mistura. E agora, se eu estou falando de mistura, as moléculas já têm que ser diferentes. Então, diferente do que a gente fez nas outras, os grupinhos não podem ser iguais. E outra regra era que tivesse uma substância simples e 2 compostas. Então, a gente já viu que substância simples é aquela que todos os átomos são iguais. Então, vamos colocar, por exemplo, N2. É uma substância simples, porque é formada apenas por átomos de nitrogênio. E eu precisava também de 2 substâncias compostas. Aqui eu não falei quantos átomos, nem quantos elementos eles deveriam ter. Então, poderia ser, por exemplo, CO e CaC. Poderia colocar mais um aqui. Poderia colocar 3 elementos, 4 elementos. Então, vamos deixar assim. A quantidade de átomos e de elementos por molécula que tanto faz. O mais importante é uma substância simples, ou seja, um grupinho em que todos os elementos sejam iguais, quantos átomos vocês quiserem, e 2 compostas. Para ser composta, eu tenho que ter mais de um elemento. Posso ter 2, 5, 10, 500, quando vocês quiserem. Então, nossa fórmula nesse caso, como são moléculas diferentes, porque é uma mistura, eu preciso escrever a fórmula de cada um deles. Então, começar com essa aqui, a minha substância simples. Seria, então, o N2. Vamos colocar um mais só para mostrar que é uma substância diferente, para não correr o risco de ficar um do lado da outra. Substância simples, essa aqui seria, então, o C e o O, um átomo de cada um. Lembrando, letra maiúscula, porque são 2 elementos diferentes, o elemento carbono e o elemento oxigênio. E, por fim, minha última substância, eu usei um átomo de cálcio. Então, cálcio é um elemento só, letra maiúscula primeiro, letra minúscula depois. Um átomo de oxigênio, um átomo de nitrogênio e um átomo de carbono. Acho que essa substância com certeza não existe, mas não era o objetivo, não precisava me preocupar com isso. E a legenda eu usaria todas as cores que eu coloquei. Então, essa aqui é a que dá maior possibilidade de respostas. O mais importante é que vocês saibam identificar o que é substância simples e o que é composta e bolar ideias para cada uma delas. E por fim, na letra F, uma amostra de uma mistura que tenha 2 substâncias simples. Eu não falei se eram substâncias simples do mesmo elemento, se eram de elementos diferentes, então vocês escolhem. Então poderia ser N2 e N3, e eu sei que isso é uma mistura, porque uma molécula tem 2 átomos, outra molécula tem 3, então isso dá 2 substâncias diferentes. Ou eu poderia fazer, já que eu não falei quantos elementos você poderia usar, poderia ser uma amostra de N2 e uma amostra de O2. As 2 são substâncias simples. Então, para ser uma mistura, basta que as moléculas sejam diferentes. E como eu queria substância simples, você não poderia fazer isso aqui. Não poderia colocar mais de um elemento na mesma molécula, só em moléculas diferentes. Então, nesse nosso exemplo, seria, então, N2 mais O2. Porque eu tenho uma molécula com 2 átomos de nitrogênio e uma molécula com 2 átomos de oxigênio. Então, essa também dá uma infinidade. Se você quisesse colocar mais um átomo, mais outro, tanto faz. A quantidade aqui eu não limitei. Bom, então eu espero que essa correção possa ter ajudado vocês a diferenciar esses conceitos de mistura, substância pura, simples, composta,
E se ainda tiver dúvida, não deixem de mandar mensagem, eu estou à disposição de vocês. E agora assistam o próximo vídeo depois de terminarem essa correção. Um abraço!